Olá! Olha eu aqui, Cleibe Márcia. Então, estou aqui com a doutora Vanessa Rocha. É um prazer conversar com você, Vanessa. Sou Cleibe Márcia, estou aqui para entender melhor suas propostas para nossa cidade de Caldas Novas, sua visão de Caldas Novas. O objetivo da nossa conversa, Vanessa, é discutir suas ideias e ouvir suas opiniões sobre alguns temas importantes, que eu acho que é de suma importância para todos que realmente está conectado, que está antenado, que tem responsabilidade comunitária com a nossa cidade, com a nossa comunidade, ouvir o candidato. Ouvir olhando assim como eu estou te olhando olho no olho. E onde a gente consegue isso? Através das câmeras. E hoje, essa dinâmica de rua, de pegar na mão, assim, sem mais, sem menos, é muito pouco. É muito, assim, superficial para Cleibe Márcia. Então, por isso, eu te convidei e quero convidar todos vocês, candidatos, a virem contar a sua história. Assim como a doutora Vanessa se propôs, neste momento, contar um pouquinho da sua vida passada, presente e dos seus planos futuros. E dentro dele está a nossa cidade. Então vamos lá? Olá, doutora, é um prazer tê-la aqui. Vamos entender como e por que a senhora se lançou candidata a defender, né, a nossa bandeira dentro de uma casa de leis da Câmara Municipal. Boa tarde, Cleibe Márcia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação e uma grande honra estar aqui novamente com você, falando de temáticas que são importantes para a nossa cidade, para a nossa população, para a nossa vida. Bom, primeiro, o que a motivou a se candidatar a vereadora? Eu nunca fui alguém muito ligado à política. Só que, no entanto, eu sempre tive envolvimentos sociais, associações de bairro, dentre outros. Depois há 8 anos aproximadamente, eu trabalho no combate à violência contra a mulher, violência contra crianças e auxiliando. E desde que eu me formei como advogada em 2018, eu pude ter na mão uma ferramenta que eu poderia ajudar mais efetivamente aquelas mulheres que muitas vezes tinham vergonha, não conseguiam ir até a delegacia sozinha, tinha medo e não tinha quem pedir ajuda, quem pedir socorro na hora que mais necessitava. E a gente escutava muito, você tem que denunciar, você tem que denunciar. Escutamos até hoje, infelizmente, pessoas que não entendem do que se passa e dizem que as mulheres gostam de apanhar, porque por isso elas ficam e voltam para aquele lar abusivo. E eu comecei desde 2016, 2015, eu fui policial penal em Caldas Novas, saí do sistema prisional para poder advogar. E eu comecei ali dentro do sistema prisional, eu comecei a entender como se faz um bandido, como se faz um agressor, como se faz uma vítima. Todos esses produtos sociais, eles são resultados de um processo. E aí eu comecei a utilizar a minha OAB, assumi a presidência da Comissão Especial de Valorização da Mulher, da subseção de Caldas Novas, assumi a secretaria da mesma comissão da OAB Estado de Goiás, fui conselheira estadual da mulher aqui em Caldas Novas e eu comecei a atender essas mulheres e percebendo que não é a violência o nosso problema. A violência ela é um produto. O nosso grande foco deve ser o que está causando tamanha violência nessa cidade, na sociedade. E eu comecei a estudar, a me capacitar, me especializar. No Conselho Estadual da Mulher, CONEM, do Estado de Goiás, eu estive lá para que eu pudesse me conectar com Secretaria de Saúde, Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento, Superintendência da Mulher, porque hoje no Estado ela está dentro das sedes, e para pedir
que trouxesse essas políticas para Caldas Novas. E, infelizmente, eu me deparei com uma realidade muito triste para os municípios goianos. Dos 246 municípios goianos, cerca de 5 municípios apenas têm políticas públicas voltadas e eficazes para as mulheres. São municípios que se levantaram verdadeiramente para combater a violência. E, infelizmente, o estado de Goiás, ele sofre limitações. O estado não pode vir aqui e construir uma casa da mulher goiana. O estado oferece quase 500 mil para que o município construa uma casa-abrigo de proteção para suas mulheres. Mas ele só faz essa ação se o município pedir, se o município solicitar essa ajuda ao estado. Então, ele vem e implanta essa rede. E, infelizmente, em Caldas Novas, desde que entrei, verifiquei que o problema era muito sério e era global, sistêmico na cidade, e que eu sozinha não conseguiria. Então, desde então, eu procuro pessoas que podem ajudar para que isso seja efetivo na nossa cidade. E andei procurando alguns candidatos, falei com algumas pessoas, e eu vi que elas não tinham o mesmo ideal que eu. Elas não tinham a mesma ideia de combate à violência como eu tenho. Muitas pessoas acreditam que combater violência é contratar policiais, aumentar o armamento, colocar câmeras, tornozeleiras. Isso faz uma contenção da violência. Para que a gente realmente enfrente a violência, é necessário que a gente vá para as raízes dela. A casa, a família, onde aquele sujeito foi forjado, onde estão as crianças desses lares violentos. Uma menina e um menino que crescem no lar abusivo, eles tendem a ser pessoas que, ao crescer e estabelecer relacionamento, essas pessoas vão se relacionar, as mulheres geralmente com homens abusivos, e os meninos, criados ali na revolta e na violência, se tornarão agressores, porque nós somos fruto do meio. Você que está me assistindo agora, tenho certeza que se você tem um filho, você trata ele, uma criança, você trata com carinho, com atenção, alimenta, com respeito, porque você sabe que isso vai ser importante para a construção dessa criança, da construção psicológica dessa criança. Então, quando nós não seguimos esse roteiro, o resultado é o contrário. Você faz isso quando você quer criar um bom cidadão. Quando você quer criar um cidadão fora do padrão, fora do que se espera dele, você então trata ele com violência, abandono, abuso, dentre outras coisas. E eu verifiquei que é o único lugar que pode realmente ser efetivado, ser realizado uma mudança transformadora na nossa cidade é por meio da política. E aí eu coloquei o meu nome à disposição, já venho lutando há alguns anos por nós, luto por mim, pelas irmãs, pelas sobrinhas, por todas as mulheres de Caldas Novas e pelos homens, porque, como eu disse, a maioria dos homens são frutos de um ambiente violento ou abusivo. E eu não acredito que é aprisionando esse homem, espancando esse homem, que nós vamos chegar a um resultado positivo. Se combate violência com paz, se combate ódio com amor, se combate respeito com desrespeito. Então, eu acredito que as forças do bem, elas são eficazes e elas são potentes para combater o mal que cresce a cada dia no nosso município. Verdade, doutora. Totalmente de acordo, porque tudo é base. Sim. E a base, ela começa, na família, passa para a comunidade. Comunidade é a base. Eu me lembro muito bem de quando eu era bem jovem e as vizinhas da minha casa ficavam na janela observando e no outro dia contava tudo para minha mãe o que eu estava fazendo. Sim. A gente, quando é adolescente, acha ruim. Ah, fofoqueira, não sei o quê, você fica com raiva, né? Só que hoje, olhando para trás, aquilo é um cuidado. Sim. Porque se você está fazendo alguma coisa errado, tá na hora de corrigir. É assim, a erva daninha se corta pela raiz ali, né? No comecinho. E aí é como a senhora disse, realmente tudo começa dentro de um lar, de uma comunidade, de um respeito a tudo e a todos. E por que não defender
uma comunidade, como a senhora disse, né, que se dispôs para defender a causa da injustiça mental que nós criamos, porque é tão fácil julgar, né? Sim. Depois do ato cometido é fácil julgar. Você só vê o aqui, o agora. O antes, o antes, o antes. Todo mundo é construído de uma história. Ele tem uma história. Não é isso, doutora? É isso. Eu falo muito isso na questão do combate à violência contra a mulher. Às vezes você analisa e fala assim, nossa, essa mulher não pode suportar isso, ela tem que sair. Mas aí você não sabe que aquela foi uma menina que viu a mãe sendo espancada, que viu o pai espancando a mãe, que não podia fazer nada, que via as tias apanhando, as vizinhas também apanhando. Todo mundo observa e sabe. Nós sabemos que os vizinhos sabem, só que ninguém se posiciona. Então, se ela merece apanhar, se a mãe merece apanhar... Eu atendi uma mulher, foi até em Gama, Brasília, e ela dizia que quando o marido dela batia, para ela era um ato de amor, porque todas as vezes que a mãe dela e o pai dela espancavam ela, eles falavam assim, filhinha, o papai está batendo porque ele te ama. Filhinha, a mamãe está te batendo porque ela te ama. Então ela cresceu acreditando que quando alguém batesse nela, aquilo era uma prova que aquela pessoa amava ela. E ela procurou um relacionamento que reproduzia o que ela viu entre pai e mãe. Um relacionamento abusivo, tanto entre eles como com ela. E aí, quando ela cresceu, ela foi puxar na memória qual que era a experiência de relacionamento. E ela repetiu o padrão, que é uma coisa que eu convido a você a verificar. Verifique o que aconteceu com seus pais. Verifique o que aconteceu com seus avós. Verifique o que aconteceu com seus tios. Verifique o que acontece na sua vida e faça um paralelo se você não está repetindo a história deles. Doutora, quais são suas principais propostas? Hã? O meu? Tá muito aberto? Assim? Eu acho é a posição. Quais são as suas principais propostas para a nossa cidade? Minhas principais propostas para Caldas Novas, ela tem várias vertentes. Uma delas é o cumprimento da lei municipal, que estabelece que o município crie uma casa-abrigo para as mulheres, para que essas mulheres possam ir para essa casa-abrigo pelo período de 3 meses com os seus filhos, e ali elas terão segurança armada, terão toda uma proteção. E dentro dessa casa-abrigo ela terá cuidados com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, ela, criança, para que qualificação profissional, liberdade econômica é extremamente importante. Então, o cumprimento dessa lei da casa-abrigo em Caldas Novas. Essa é uma das minhas principais propostas relacionadas à questão da mulher, do combate à violência. A mulher, ela denuncia, quando ela chega em casa, o agressor está lá com muito mais raiva, muito mais fúria. E eu pergunto a você se você daria abrigo a essa mulher que está com um homem louco atrás dela, querendo matar ela, os filhos dela, está armado. Então, a maioria não compraria a briga dessa mulher. Então, ela muitas vezes ela permanece no lar violento porque é melhor apanhar do que morrer. E, para isso, nós precisamos dar proteção a essas vítimas. Outro projeto em Caldas Novas é o Grupo Reflexivo de Agressores. Em Goiânia, nós temos um ótimo índice. Todos os homens que participaram do grupo reflexivo, todos os homens agressores que tiveram participação, eles vão para um grupo e ali eles conversam e ele é tratado, esse emocional desse homem, nesse grupo reflexivo, e nenhum desses homens voltaram a agredir as suas companheiras quando eles entenderam que eles estavam repetindo as histórias dos seus pais, dos seus avós, e quando eles entenderam que eles estavam destruindo a vida deles e da companheira, e mais, destruindo a vida dos filhos. É muito importante um homem ou mulher saber, quando você está fazendo da sua casa um lar violento e abusivo, não só a mulher, não só um homem que são vítimas dessa violência. Todas as crianças, todas as pessoas que convivem naquele lar são afetados.
Outro projeto meu extremamente importante também, nós temos uma lei em Caldas Novas que estabelece que a criação da creche do idoso é semelhante à creche das crianças, só que nesse caso, um adulto que tenha um idoso que necessita de acompanhamento contínuo e não pode trabalhar porque precisa de ficar acompanhando o pai, a mãe, o sogro, então ele leva esse idoso para uma creche, lá ele vai ter um acompanhamento diário até o final do dia, permitirá com que esse cuidador possa trabalhar, encontrar um trabalho, trabalhar durante todo o dia, e à tarde ele pega o idoso e leva para sua casa. Isso permite a questão econômica, que o adulto saudável poderá trabalhar, ou aquela pessoa idosa vai ter atendimentos e vai ser bem cuidada durante o dia, e ele não vai ter o afastamento da família. Legal, que legal. São projetos realmente assim inovadores. Outra lei também que não é cumprida em Caldas Novas é a lei, tem uma lei que estabelece que todas as salas, todos os colégios, eles devem ministrar, escolas municipais, devem ensinar a Lei Maria da Penha dentro das escolas. Porque muitas vezes, quando eu vou fazer palestras em escolas, eu já detectei crianças que eram abusadas sexualmente pelo genitor, pelo avô, e elas acreditavam que aquilo era comum e que acontecia em todas as casas. Então, nós precisamos ir lá orientar elas quando acontecer isso, onde deve se procurar, o que fazer para evitar, conscientizar os meninos a, se forem violentos, se tiver com a raiva descontrolada, procurar ajuda e oferecer esse amparo a eles realmente. Não adianta só a conscientização se nós não tivermos mecanismos para efetivar. Quando essa pessoa nos procura, sou violentada, preciso de um abrigo. Doutora, sou violento, estou fazendo igual o papai fazia com a minha mãe. E aí, quando eu vejo, eu já fiz aquilo. O que eu faço? Nós precisamos ter um direcionamento, um tratamento psicológico especializado para aquelas pessoas, para que elas vivam além do seu trauma, tanto vítimas como agressores. Outra proposta que eu tenho, e isso... Na fase infantil, adolescente, a gente pode começar a discutir esse assunto, ensinando para as crianças e para os adolescentes o que é violência e que, se eles estiverem naquele contexto, é errado e precisam pedir ajuda. Outro projeto que eu tenho, como presidente afastada do Conselho da Comunidade, quando as pessoas saem, um homem ou uma mulher sai da unidade prisional, essa pessoa não encontra emprego aqui fora. As pessoas não perdoam uma pessoa que cometeu um erro, foi para o presídio, pagou sua pena e volta para o convívio. E uma das consequências disso é que essas pessoas não conseguem emprego. Mal estão conseguindo em lugares muito afastados, como servente e pedreiro. Se nós não dermos emprego para eles, como é que eles vão se sustentar? Como é que eles vão sustentar a sua família? Então, para que eles consigam realmente ter dignidade, ou que o crime seja uma opção e não a única alternativa, nós precisamos que essas pessoas sejam contratadas e tenham trabalho digno. Estive em Senador Canedo, fui visitar a unidade prisional lá, dirigida pelo Moisés, e a prefeitura tem uma parceria muito legal com o sistema prisional. Aquela pessoa já sai do presídio, ela é qualificada pelo Conselho da Comunidade e ela já vai começar a trabalhar na prefeitura como contratada. Então, ela trabalha de motorista, e esse programa tem sido um sucesso na cidade de Senador Canedo. Eles reformam o postinho, cuida de luminosidade, cuida de gramados, cuida dos buracos na rua, pintura, cuida de tudo. E eles ganham um valor mensal no contrato por este trabalho. O que acontece com isso? Quando outras pessoas veem eles trabalhando, então elas começam a confiar mais e dão uma segunda chance para aquela egresso, para aquele egresso do sistema prisional. Isso faz com que realmente aconteça a ressocialização. Se eles estiverem trabalhando com tratamento psicológico, a família sendo cuidada, sendo amparada, as chances podem voltar algumas pessoas para o crime? Pode, mas eu tenho certeza que muitos não teriam essa opção, não seguiriam por essa opção, porque infelizmente hoje em Caldas Novas é a única alternativa, muitas vezes, é voltar, ou essa pessoa tem que ter uma força de espírito extremamente grande, uma rede de apoio muito sábia, muito inteligente, para entender o tempo daquela pessoa, não ficar pressionando para que até que ele encontre um trabalho. Realmente
precisamos de programas que realmente eduquem, né? De uma forma com mais amor, com mais cuidado e não... A gente tem que ter um objetivo. Sendo, né? O objetivo é o quê? Os jovens estão cometendo muito suicídio, os jovens estão se mutilando, os jovens estão depressivos, ansiosos, com muitos transtornos e não estão conseguindo trabalhar. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Capacitação profissional. Muitos jovens saem do ensino médio sem saber fazer nada para ganhar dinheiro. Então, nós precisamos de qualificação profissional para os jovens, cursos de informática gratuito para todo mundo, cursos para fazer programas, aplicativos, para ser desenvolvedor de softwares, dentre outras coisas, programador de computador, videomaker, fotógrafos. Hoje tudo é vídeo, é foto. Então, são áreas que hoje o universo é tecnológico, é celular, é computador. Então, vamos oferecer qualificação profissional para esses jovens e eles podem trabalhar no Brasil inteiro. E não esquecendo, doutora, do nosso lado esportivo, que Com certeza. mercado também de trabalho. Sim. E amplo. E assim, eu acho que as políticas deveriam olhar mais para duas áreas muito assim, que o Brasil ele não tem poucas medalhas. Esporte e cultura. Esporte e cultura. A cultura sensibiliza, as cores, trabalhar na arte de pintura, na arte de moldar uma escultura, te dá sensibilidade, te dá momentos de reflexão. E o esporte de competir, de dar o melhor de você para você alcançar um objetivo. Eu sou muito fã daquele atleta JJ. Ele até tem um canal de podcast que eu gosto muito, ele dá muitas dicas boas e ele sempre diz do foco. Você tem que... E o atleta, ele tem que ter muita disciplina. E quando o ser humano, ele é disciplinado, ele vai longe. A questão dos esportes, como eu te disse, eu sou uma estudiosa da questão das emoções humanas e da violência. E eu participei de um treinamento e entendi um pouco mais do porquê que nós somos da forma como somos. O ser humano ele tem 4 emoções base: alegria, tristeza, medo e raiva. Todo mundo pode sentir essas emoções? Não. Socialmente falando, é permitido para cada gênero sentir apenas 2 emoções. O homem pode ser raivoso, ter a emoção da raiva, e pode ter medo. Se o homem tiver alegria, ele é considerado gay. A palavra gay significa alegre. Se um homem for triste, choroso, esse homem é chamado uma mulherzinha, um fraco. Então, o homem, para ser aceito, a emoção que o homem pode manifestar socialmente, que ele não vai sofrer preconceito, é a raiva e o medo. As mulheres é o contrário. Nós, mulheres, não podemos sentir raiva, porque nós somos consideradas loucas. E nós não podemos ser alegres, porque nós somos assanhadas, fáceis e outros adjetivos semelhantes. Para a mulher é permitido a tristeza, por isso que nós choramos e nos emocionamos e nos derramamos, porque é a emoção que a gente é mais liberada de sentir. E nós podemos também sentir medo. Mas nós precisamos das 4 emoções equilibradas em nós. Então, quando um homem e uma mulher vai para o esporte, ali ele pode extravasar sua raiva, ali ele pode ser competitivo, ali ele tem um lugar que ele pode ter um expurgo de emoções, digamos assim. E isso nos ajuda a organizar. Quando nós vamos para a arte, para a cultura, nós trabalhamos mais esse lado introspectivo, muitas vezes triste, ou até o feliz também, porque a arte ela comunica muito. Então, essa questão de trabalhar esporte e cultura é o local onde nós podemos trabalhar todas as nossas emoções, sem nós sermos julgados.
E trabalhar essas emoções vai nos curando. Quando nós não estamos bem emocionalmente, nós não pensamos bem, nós não comemos bem, nós não tomamos boas decisões e nós não temos energia para enfrentar a vida. Então, controlar as emoções é a primeira coisa que nós precisamos para nos controlar. Controlar nós mesmos, ter autonomia, ter disciplina, ter inteligência, porque quando a gente fica bem emocionalmente, nossa inteligência ela vai aumentando, porque as conexões neurais também aumentam, são abertos novos caminhos, circuitos neurais, e então é necessário nós termos muito tratamento psicológico. Esses 4 que eu disse, o sono, alimentação, estar em companhia de boas pessoas e a prática de esportes. E é necessário também, extremamente, que a gente possa ter esses lugares de vazão das emoções para que a gente possa ser um ser humano saudável, centrado no que nós precisamos. Quando nós temos cidadãos, pessoas equilibradas e boas e controladas, que se conhecem, nós vamos ter, então, uma cidade equilibrada. Por isso que fala, quer mudar o país? Cuida da sua aldeia, cuida da sua cidade. Caldas Novas foi escolhida por nós, por ser um lugar de oportunidades, por ser uma cidade linda, maravilhosa, e a gente precisa lutar por Caldas Novas. A violência está terrível em nossas ruas. Tem bairros que as pessoas não estão conseguindo dormir pela quantidade de usuários de drogas, crack, que ficam perambulando a noite toda. Crimes terríveis acontecendo em nossa cidade. A violência está aumentando. Moradores de rua. Recentemente, nós tivemos há alguns meses um jovem que foi enterrado vivo aqui em uma confusão. Pessoas que estão morrendo em decorrência de facadas. A nossa população está violenta e está aumentando a violência nas ruas. E o nosso medo aumenta. E nós estamos num momento crucial em Caldas Novas. Ou nós enfrentamos os problemas agora, enfrentamos as violências que estão nas nossas ruas, de todas as formas, enfrentamos os moradores de rua, que é outra forma de violência do cidadão. A Constituição Federal nos garante assistência social, nos garante saúde, nos garante moradia. É um direito nosso, é um direito de uma pessoa que está. E nós temos leis em Caldas Novas falando da criação da casa de passagem, que é onde as pessoas passam nessa casa para fazer refeições e para passar a noite. Por que essa lei não está sendo cumprida? Só que se nós não enfrentarmos isso agora, Caldas Novas será uma Rio de Janeiro, Caldas Novas será uma próxima Codó, que não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade extremamente violenta também. Então, nós precisamos de criar medidas públicas, políticas públicas urgentes para a gente enfrentar o que está acontecendo em Caldas Novas. Porque, senão, daqui a uns anos, aqui não será mais um lugar agradável, gostoso e seguro de se viver. Que legal. Estou impactada com relação a essa bagagem que a senhora realmente está trazendo assim com o propósito de defender, né, todas essas causas que precisamos lutar, porque como a senhora disse, a igualdade, a fraternidade tem que reinar nos 4 cantos de Caldas Novas. Sim. Como a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, mas escolha certas, né? E realmente o tráfico em Caldas Novas está bem grande. A gente só vê coisas assim bárbaras nas redes sociais e precisamos mesmo nos unir como comunidade, como administradores, né? E todo mundo pegar na mão e fazer uma corrente do bem. Isso Quando mesmo. existe uma corrente do bem, eu acho que ali tudo flui melhor. E precisamos disso urgente. E estamos num momento extremamente importante, porque é agora que vai ser decidido por 4 anos o que Caldas Novas quer e vai viver. Então, eu te convido a observar, a ouvir
cada pessoa que passar pela sua rede social, mas com atenção, sem pressa, porque a sua vida depende do seu voto. Então, unidos somos mais fortes, somos. Mas não deixe ser convencido. Se convença que aquilo é o melhor, mas porque você pesquisou, você foi atrás, você sentiu, você teve sinergia com a pessoa e também buscou a inteligência, porque nós temos que ter administradores que tenha um pouquinho de cada coisa. Amor, primeiro lugar. Inteligência, sabedoria. O que Salomão pediu? Pediu a Deus. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Então, nós, eleitores, pedimos ao universo, ao que você quiser dar nome, sabedoria, para colocar as pessoas certas no lugar certo, para nos defender. Então, eu te convido a participar com comentário, com like, dá uma curtida, faça uma reflexão sobre cada um que passar aqui no Seja Você Podcast, falando tudo que a sua essência, como nós estamos aqui hoje com a doutora Vanessa Rocha, dizendo das suas propostas, da sua visão para Caldas Novas. E aí, agora, neste momento, doutora, qual é a mensagem que a senhora deixa para todos que estão agora te ouvindo, te vendo, num insight que muda todo o contexto de uma situação mental, onde a pessoa busque refletir sobre cada candidato que está aí nas nossas ruas? Você falou uma coisa muito interessante, Cleibe. Você falou da questão de traficantes, do tráfico. E, assim, ultimamente a sociedade, no geral, está com muita raiva da questão do tráfico, que o tráfico está destruindo a população, destruindo cidades, os nossos jovens. Só que existe algo que tem o poder de destruir muito mais do que o tráfico. O que o tráfico é? Você vende uma substância, algo que a lei não permite você vender. O que é o receptador? Você compra algo que a lei não te permite comprar, porque aquele produto não pode ser comercializado. Então, é o crime de receptação. Na hora do voto, é a mesma coisa. O político que está vendendo voto, o político que está comprando voto, ele é um criminoso. Ele está ferindo a lei eleitoral. E o eleitor que está vendendo algo, ele se assemelha a alguém que está vendendo algo que não pode ser vendido. Ele se assemelha a um traficante, porque você não está vendendo o seu voto, você está vendendo a dignidade do seu povo, você está vendendo a saúde da nossa cidade, você está vendendo políticas públicas de combate à pobreza, de combate à miséria, de auxílio à pessoa idosa, das crianças, de estruturas públicas para nós. Você está vendendo as nossas praças, os nossos postos de saúde, remédio, médicos. Você está vendendo o futuro da nossa cidade, comercializando ele com alguém que já mostrou que não é confiável. Se um candidato te oferecer qualquer coisa em troca do seu voto, não vote naquele candidato. Pegue o que ele está oferecendo, mas não vote nele, porque ele está te chamando de um vendido, que você é uma pessoa barata, que agora ele vai te comprar, ele está mostrando que ele não cumpre a lei, porque a lei determina, o candidato não pode comprar votos. Se ele não cumpre a lei agora, como ele vai fiscalizar a lei daqui a alguns meses? Como ele vai te representar na Câmara fiscalizando o prefeito, se ele já mostrou que ele quer por dinheiro, que ele não está nem aí para a lei? Então, esteja muito atento.
Um político pode ser a pessoa mais inteligente e incrível do mundo, uma pessoa, se ela não gostar de pessoas e se ela não gostar de pessoas pobres. Por que você fala isso, Vanessa, dos pobres? Porque a grande maioria da nossa sociedade, se a gente quer saber se uma sociedade é evoluída ou não, a gente não vai procurar os lugares mais ricos, a gente vai nos lugares mais pobres e ver o que nós suportamos naquela cidade, como nós tratamos os nossos irmãos, que tem pessoas que têm muito em um lugar e tem outros que não têm uma água para tomar banho, não têm um leite para dar para a criança. Então eu peço encarecidamente a vocês, analisem se o seu candidato gosta de pessoas. Olha se antes dessa campanha de agora, antes de 2024, ele já fez alguma coisa sem ganhar dinheiro pela população? Ele já serviu o povo de alguma forma? Ele encontra 1, 2, 3 dias na semana para poder servir a sua comunidade? Se esse seu candidato não fez isso, me desculpa, ele não gosta de servir, ele não se incomoda com as dores do público. Então, assim, por que eu estou aqui? Porque eu sou resultado das políticas públicas do Estado. Eu tinha todas as características para ser alguém que fosse um problema social. E hoje eu sou advogada, uma defensora do meu povo, porque o Estado investiu em mim, porque eu fiz o Enem, eu consegui a bolsa do ProUni 100%, porque quando eu precisava de estudar antes disso, o Estado me ofereceu escola pública de qualidade, porque quando eu não tinha condições de comprar material, o Estado foi lá e me deu o material, e graças a Deus eu agarrei essas oportunidades, e hoje eu posso falar que de onde eu vim e para onde eu sou sim uma pessoa de sucesso. E assim como as políticas mudaram a minha vida, eu tenho certeza que ela poderá mudar a sua vida, que abandonou a sua casa, abandonou a sua família, abandonou a sua parentela, a sua cidade e veio buscar melhorias em Caldas Novas. E nós somos esse lugar, sim, de transformação de vida. Mas, infelizmente, estamos mal administrados, sendo administrado por pessoas que olham para os ricos e não olham para os pobres. Então, eu peço a vocês, eu tenho um histórico de trabalho, eu tenho um histórico de serviço e amor em Caldas Novas. E é por isso que eu estou me colocando à disposição para ter mais ferramentas para poder lutar por nós, para ter mais ferramentas para que eu possa ir no Estado e conseguir recursos para a nossa cidade. E é por isso que eu te peço que vote doutora Vanessa 45045, advogada do povo. Oh, tá aí, gente. Olha aqui, ó. Olha que foto lindo dela, olha. 45045. Então, vamos lá? Vamos pegar aí tudo isso e analisar. Eu agradeço, doutora Vanessa, imensamente o seu tempo aqui com a gente, esse bate-papo que realmente nos trouxe uma visão bem ampla do que você defende, do que você quer. E vamos, no dia 6, estar lá para ver tudo o que nós colocamos aqui à disposição dos telespectadores, dos internautas, de você que é ligado e de você que é desligado, que a partir de um insight que ela falou vai te fazer pensar melhor. Então, doutora Vanessa, vamos aqui. Como a pessoa que está te ouvindo pode te ajudar nesse momento a divulgar o seu trabalho? Quais são os caminhos que você orienta para ela te ajudar nessa campanha? Agora, reta final. Bom, como auxiliar na campanha? A nossa campanha, é a campanha do Tostão contra o Milhão. Então, eu sou alguém que traz ideias. E eu convido a você, que é o idealista, que acredita nessa Caldas Novas próspera, uma Caldas Novas de oportunidade para todos, que você venha fazer parte da nossa campanha. Você pode auxiliar nas redes sociais, comentando, compartilhando, curtindo, mandando para os seus amigos, mandando para os seus familiares. Pode me convidar para ir tomar um café na casa de vocês, para poder bater um papo, falar das minhas propostas. E se você tiver mais, financeiramente falando, fazendo doações para a nossa campanha e andando nas ruas, pedindo voto, segurando bandeira, tem muita função para você aqui.
E eu te peço que, se você se interessar por fazer parte desse movimento de mudança verdadeira em Caldas Novas, por pessoas que estão comprometidas com a nossa cidade, você encaminha uma mensagem no Instagram. O meu Instagram é Vanessa com W, Vanessa Rocha CN, e o meu Facebook, Vanessa Rocha. E lá também vão ter todos os meus contatos de telefone, e-mail, dentre outros. Então, aguardo vocês e sejam bem-vindos à campanha que vai revolucionar Caldas Novas e, se Deus quiser, a conquista, e você vai ter um gabinete na Câmara para trabalhar e para lutar por você. Muito bem, muito bem. Obrigada, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.